Se você comprou um veículo nos últimos 12 meses, esse vídeo é para você. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Bom, recentemente fiz uma publicação da história do Jorge. E muito embora esse nome seja fictício, o caso dele é real. Realmente aconteceu isso com o Jorge. O que aconteceu para você entender? O Jorge negociou um veículo usado, um BMW X4. Após a negociação e tudo mais, acertar o preço, ele fez a transferência do veículo para o nome dele. Comprou o veículo, transferiu para o nome dele. Depois de um tempo, o Jorge recebeu uma multa do antigo proprietário. Só que, pasme, os pontos dessa multa e a responsabilidade pelo pagamento dessa multa foi atribuído ao Jorge. Então, o Jorge teve na sua CNH inseridos pontos de uma multa que ele sequer cometeu. E como tem muita gente nessa situação, já atendi diversos clientes que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Jorge, resolvi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês o porquê acontece isso, qual é o motivo pelo qual isso acontece e o que você pode fazer para não ser penalizado com pontos por uma infração que você não cometeu, tá? Então, se você conhece alguém que está nessa situação ou se você está nessa situação, assiste esse vídeo até o final, encaminhe para essa pessoa esse vídeo para que ela saiba como se portar diante desta situação, tá bom? Bom, toda vez que há uma infração de trânsito, seja ali mediante abordagem, seja sem abordagem, é necessário que seja dado à pessoa que está sendo penalizada o direito de se defender. E para isso existe um processo administrativo para aplicação de uma penalidade de multa. E assim como esse processo para aplicação da penalidade de multa também precisa seguir algumas fases e alguns procedimentos legais para que dê ali ao penalizado a oportunidade dele se defender, dele exercer um direito que está previsto na Constituição Federal. E a primeira fase desse processo chama-se notificação da autuação. Depois que há ali a confecção do auto de infração, né? Depois que a infração ela é flagrada, seja por radar, seja pelo policial, o que for, deve ser expedida uma notificação da autuação ao proprietário do veículo. Essa notificação é aquela que vem com o formulário para indicar o condutor infrator. E essa notificação ela também dá a oportunidade para o proprietário do veículo fazer a sua defesa prévia ou defesa da autuação. Então, ele pode fazer duas coisas: indicar o real condutor e fazer a sua defesa prévia. Só fazendo um parênteses aqui, né? O formulário de indicação de condutor, ele vem para as infrações onde não é responsabilidade exclusiva do proprietário do veículo, tá? Então, existem algumas infrações que são de responsabilidade exclusiva do proprietário, por isso não há possibilidade de indicar o real condutor infrator. Bom, passada essa primeira fase, né? Vamos supor ali que o proprietário do veículo foi ele mesmo que levou a multa, ele também decidiu não apresentar defesa para essa multa, ele não faz absolutamente nada. O que acontece depois? A segunda fase desse processo é a expedição de uma notificação de imposição da penalidade. Quer dizer, então, que os pontos daquela multa vão cair na CNH do proprietário do veículo ou do condutor indicado, tá? E aí já vem o boleto para pagamento, porque a penalidade foi imposta, então ela pode ser exigida. Bom, vamos parar por aqui então. Entendido até aqui como que funciona o processo administrativo para a imposição de uma penalidade de multa, vamos parar por aqui. Imaginemos que desde a data da expedição da notificação da autuação, que dava ali o prazo para o proprietário ou indicar o condutor infrator, ou apresentar defesa prévia, se ele quisesse, até a data da expedição da notificação da imposição da penalidade, demora um tempo natural do processo, tá? Existe um lapso temporal aí que é natural do processo administrativo. E aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Houve a venda do veículo, houve a transferência da propriedade deste veículo. Aí vocês lembram que lá atrás eu falei para vocês que se não há indicação de condutor, a responsabilidade pela infração é do proprietário do veículo? Então, nesse meio tempo, quando houve a imposição da penalidade, já tinha havido a transferência do veículo para o Jorge.
E muita gente também ficou nesta mesma situação. E aí, a pontuação que era para cair na CNH do antigo proprietário, o que aconteceu? Caiu na CNH do novo proprietário. E essa situação complica ainda mais quando nós estamos diante de um proprietário de veículo que está com a CNH provisória. O permissionário, aquele que tem a CNH provisória, ele não pode levar nenhuma multa grave e nem gravíssima e nem ser reincidente em infrações médias. Só diante de tudo isso que eu expliquei aqui para vocês conseguem perceber que de fato há um erro de comunicação sobre a responsabilidade pelaquela infração, né? Então, nesse período aí de imposição de penalidade, expedição de notificação e tudo mais, como há a transferência da propriedade do veículo, quem é notificado é o atual proprietário. Portanto, ele é considerado o condutor infrator daquela infração. E aí, o que você precisa fazer? Quando você receber a notificação de imposição da penalidade, se tiver dentro do prazo, recorra administrativamente, tá? Junta lá a cópia do recibo, comprovando que na data daquela infração você ainda não era o proprietário daquele veículo. Isso principalmente se você for um permissionário, se você estiver com a CNH provisória, porque dependendo aí da gravidade da infração, você vai ter o cancelamento da sua permissão para dirigir. Então, gente, muita atenção, é muito importante isso e é muito importante demonstrar isso para o órgão de trânsito. Caso isso que eu estou falando aqui para vocês, né? A defesa de vocês não forem aceita de forma administrativa, vocês terão que procurar o judiciário sim, para resguardar o seu direito, a não ser que você não esteja preocupado com a pontuação na sua CNH, porque o valor da multa ainda é super negociável. Você entra em contato com o antigo proprietário, fala, olha, ficou uma multa aqui, você precisa acertar o valor de tanto. Né? Mas assim, atenção, é dessa forma que você se defende, juntando recibo de venda. Por isso é importante fazer algumas documentações para comprovar a data da venda, né? A data que você comprou o veículo e passou então a ter a posse daquele bem, daquele veículo, tá? Eu já deixei também alguns vídeos aqui mostrando como faz isso, quais tipos de documento que você precisa fazer, tá? Então, muita atenção, se defenda, exerça o seu direito constitucional, tá bom, gente? Então, fica aqui as minhas dicas, né? Ficam aqui as minhas dicas para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Érica Avalone Lima, eu sou especialista em legislação de trânsito e trago sempre informações muito valiosas para vocês. Já encaminhe esse vídeo para quem precisa e atenção, procure os seus direitos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.